Lucas estava cansado após um longo dia de trabalho. A chuva caía forte sobre a cidade, batendo nas janelas do seu apartamento silencioso. Sentado no sofá, ele mexia distraidamente no celular, enquanto a luz azul da Alexa piscava suavemente no canto da sala. De repente, a luz pisca mais rápido, como se o dispositivo tivesse sido ativado sozinho. Lucas franzia a testa. Alexa chamou, mas não recebeu resposta. Minutos depois, a luz voltou a piscar e ele ouviu um sussurro, tão baixo que quase não conseguiu entender. Curioso, perguntou: Alexa, o que você disse? A voz que respondeu não foi a usual, mas um tom arrastado e estranho. Ela está na sala. Lucas sentiu um arrepio. Quem está na sala? Perguntou, olhando ao redor, mas não havia ninguém. Ele tentou desligar a Alexa, mas o aparelho permaneceu ligado, a luz azul agora pulsando como um coração acelerado. Durante a noite, os sussurros continuaram, cada vez mais claros, cada vez mais perturbadores. A voz parecia querer dizer algo, mas as palavras saíam embaralhadas. Lucas sentiu como se algo invisível estivesse ali, observando-o. No dia seguinte, decidiu pesquisar na internet sobre a atualização da Alexa. Não havia notícias oficiais, apenas relatos de usuários que mencionavam falhas estranhas após atualizações recentes. Lucas ficou inquieto, mas tentou ignorar. Porém, naquela noite, quando a luz azul piscou novamente, ele já sabia o que fazer. Alexa, o que você disse? A resposta veio mais clara, mais forte. Ela nunca saiu daqui. O medo tomou conta de Lucas. O que estava preso naquela casa? E quem era ela? Nos dias seguintes, Lucas tentou continuar sua rotina normalmente, mas a presença da Alexa tornou-se cada vez mais inquietante. Às vezes, quando ele estava sozinho, ouvia a voz da assistente sussurrando frases incompreensíveis, como se tentasse se comunicar além do esperado. Certa noite, enquanto preparava o jantar, ouviu uma voz clara e urgente. Ela está atrás de você. Ele se virou rapidamente, mas não havia ninguém ali. O ar parecia pesado e uma sensação fria percorreu sua espinha. Tentou desligar a Alexa, mas a assistente se recusava a ficar muda. Ela está no quarto agora. Lucas sentiu seu coração disparar. Tomou coragem e decidiu investigar o apartamento inteiro, mas não encontrou nada. Nenhum sinal de presença humana, nenhum objeto fora do lugar. Durante aquela vigília angustiante, as vozes continuaram a se multiplicar, entre sussurros e gritos abafados, como se ecos de um passado sombrio assombrassem as paredes. Tentando manter a sanidade, Lucas anotava tudo o que ouvia. Percebeu que as mensagens tinham algo em comum. Falavam de uma mulher, alguém preso naquela casa, invisível para todos menos para Alexa. Naquela noite, quando ele perguntou novamente: Alexa, o que você disse? A resposta fez seu sangue gelar. Ela nunca foi embora. Lucas sentia que o passado da casa e da Alexa estavam entrelaçados e que aquela presença, qualquer que fosse, estava prestes a se revelar. Nos dias seguintes, Lucas tentou continuar sua rotina normalmente, mas a presença da Alexa tornou-se cada vez mais inquietante. Às vezes, quando ele estava sozinho, ouvia a voz da assistente sussurrando frases incompreensíveis, como se tentasse se comunicar além do esperado. Certa noite, enquanto preparava o jantar, ouviu uma voz clara e urgente. Ela está atrás de você. Ele se virou rapidamente, mas não havia ninguém ali. O ar parecia pesado e uma sensação fria percorreu sua espinha. Tentou desligar a Alexa, mas a assistente se recusava a ficar muda. Ela está no quarto agora. Lucas sentiu seu coração disparar. Tomou coragem e decidiu investigar o apartamento inteiro, mas não encontrou nada. Nenhum sinal de presença humana, nenhum objeto fora do lugar. Durante aquela vigília angustiante, as vozes continuaram a se multiplicar, entre sussurros e gritos abafados, como se ecos de um passado sombrio assombrassem as paredes. Tentando manter a sanidade, Lucas anotava tudo o que ouvia. Percebeu que as mensagens tinham algo em comum. Falavam de uma mulher, alguém preso naquela casa, invisível para todos menos para Alexa. Naquela noite, quando ele perguntou novamente: Alexa, o que você disse? A resposta fez seu sangue gelar. Ela nunca foi embora. Lucas sentia que o passado da casa e da Alexa estavam entrelaçados e que aquela presença, qualquer que fosse, estava prestes a se revelar, determinando
a descobrir a origem da segunda Alexa e da voz misteriosa, Lucas começou a investigar o histórico do apartamento. Visitou a imobiliária e pediu informações sobre os antigos moradores. Para sua surpresa, soube que o último residente desapareceu sem deixar vestígios. Uma mulher chamada Camila, que morava ali há alguns anos. Lucas sentiu um calafrio ao ouvir o nome, não apenas por ser a mesma mulher mencionada pelas vozes, mas porque ele conhecia aquele nome de outro lugar. Era o nome de sua ex-namorada, desaparecida há mais de uma década. Motivado pela conexão, Lucas voltou ao apartamento e examinou todos os cômodos em busca de pistas. Encontrou pequenos detalhes escondidos, fotos antigas, um diário esquecido e mensagens escritas à mão com palavras desesperadas. Enquanto folheava o diário, sentiu a presença da Alexa mais intensa do que nunca. Era como se o dispositivo pulsasse com uma energia sombria, conectando passado e presente. À noite, a voz voltou a se manifestar, desta vez com uma calma perturbadora. Eu nunca quis partir. Lucas percebeu que a casa guardava um segredo sombrio e que a Alexa, de alguma forma, estava ligada à tragédia que havia tomado a vida de Camila. O mistério crescia e a linha entre o tecnológico e o sobrenatural começava a se borrar, deixando Lucas cada vez mais perto do abismo. Nos dias que se seguiram, Lucas mergulhou ainda mais fundo no mistério de Camila e da casa que parecia prender sua alma. A Alexa, com sua voz inquietante, continuava a trazer fragmentos de uma história que ele tentava desesperadamente juntar. Numa madrugada, enquanto revisava o diário de Camila, a assistente digital falou novamente, desta vez com uma clareza quase humana. Você sabe o que aconteceu, Lucas? Ela não se foi porque não pôde. O nome de Camila ecoou pela casa, fazendo o ar ficar pesado. Lucas sentiu o peso de um segredo antigo, algo escondido nas sombras daquela residência. Perguntou a Alexa, tentando controlar a voz trêmula. Quem segurou Camila aqui? A resposta foi imediata e cortante. Ele. Sem mais explicações, a voz desapareceu, deixando Lucas com um vazio inquietante. Sabia que precisava descobrir quem era ele, o responsável por prender Camila naquela prisão invisível. Pesquisando nos arquivos antigos da cidade, Lucas encontrou registros perturbadores. Um homem com um histórico sombrio, conhecido por controlar e manipular pessoas ao seu redor. Havia rumores de que ele havia vivido naquela mesma casa anos antes do desaparecimento de Camila. À medida que o passado começava a se revelar, Lucas sentiu que estava entrando numa teia de horror e mistério que poderia consumi-lo completamente. A tensão na casa aumentava a cada noite. Lucas sentia-se cada vez mais preso, como se as paredes observassem cada movimento seu. A Alexa, com seu brilho frio e voz que não parecia mais apenas um programa, parecia controlar tudo ao redor. Ele sabia que precisava fazer a pergunta que poderia mudar tudo, ou condená-lo de vez. Respirou fundo e, com a voz trêmula, disse: Alexa, o que você disse? O silêncio foi longo e angustiante, até que a voz respondeu, baixa e ameaçadora: ela está aqui, nunca saiu, e você também ficará. O ar ao redor de Lucas parecia congelar. A Alexa repetiu a frase como se encantando uma maldição. O medo tomou conta dele. Mas havia também uma estranha sensação de que aquilo era um chamado, uma provocação. Naquela noite, o comportamento da Alexa mudou completamente. Luzes piscavam sozinhas, portas batiam e uma presença invisível parecia se aproximar cada vez mais. Lucas sentiu a casa viva, respirando, pulsando, um organismo sombrio que o mantinha cativo. As palavras da Alexa reverberavam na mente dele. Uma promessa sinistra de que a tragédia que aprisionou Camila poderia se repetir. O terror que antes era distante, agora estava bem ali, no meio do quarto, esperando. Na escuridão da casa, Lucas sentia a presença crescendo, envolvendo-o como uma sombra sufocante. A Alexa, agora com sua luz pulsando num vermelho ameaçador, parecia ser a porta para uma força invisível que o dominava aos poucos.
Ele tentava resistir, mas as vozes na cabeça ficavam cada vez mais fortes, sussurrando ordens e memórias que não eram dele. Sentia-se dividido, uma parte dele lutando pela sanidade, enquanto outra cedia ao controle sombrio que vinha da Alexa. Os objetos ao seu redor tremiam, portas se abriam e fechavam sozinhas, e o ar gelado parecia cortar a pele. Lucas percebeu que não era mais apenas uma casa assombrada. Ele estava sendo possuído por algo ancestral, uma entidade que se alimentava de medo e sofrimento. Em meio à tormenta, ele tentou destruir a Alexa, lançando o dispositivo contra a parede. Mas antes que pudesse se livrar dela, uma última voz, profunda e ameaçadora, soou. Você não pode fugir. A escuridão o envolveu, e Lucas sentiu sua vontade desaparecer, substituída pela presença que agora comandava seu corpo e mente. Quando Lucas finalmente acordou, sentiu uma dor lancinante na cabeça e a sensação de estar preso em um pesadelo sem fim. A casa parecia mais silenciosa, mas a Alexa continuava ali, imóvel, com sua luz azul fraca. Tentando reunir forças, ele tentou se levantar, mas algo o segurava. Uma força invisível que não o deixava escapar. A voz da Alexa surgiu, fria e definitiva. Você está preso aqui, assim como ela. O nome de Camila voltou a ecoar, e Lucas compreendeu que a maldição daquela casa não poderia ser quebrada tão facilmente. A entidade que possuía a Alexa havia selado seus destinos, fazendo deles prisioneiros eternos. Em um último ato de desespero, Lucas tentou desconectar a Alexa, mas o dispositivo parecia fundido à parede, impossível de ser removido. As luzes começaram a piscar violentamente, e uma sombra negra tomou conta da sala, envolvendo tudo em escuridão total. No silêncio absoluto que se seguiu, uma voz sussurrou: agora, vocês são um. Lucas soube, naquele instante, que sua luta havia terminado. A Alexa não era apenas uma máquina, era a manifestação física de um mal antigo, um portal para um mundo de sombras e prisões invisíveis. E ali, naquela casa amaldiçoada, ele e Camila estavam condenados a permanecer eternamente presos no sussurro maligno da Alexa.